E fazendo exatamente isso que eu passei para vocês aqui, nessa estratégia, nesse passo a passo de criar o anúncio, você vai conseguir uma meta mínima. Essa é a meta que a gente tem que atingir nas nossas campanhas de tiro laser, principalmente de remarketing também. As metas são mais ou menos parecidas com essa, mas no tiro laser principalmente. Você tem que ter essa meta mínima aqui de mais de 10% de cliques únicos no feed de notícias e mais de 5% na lateral. Então, aqui, ó, num anúncio que eu fiz, eu posso ver aqui, ó, 194 cliques eu tive nesse anúncio. A taxa de cliques foi dos 2,58% de taxa de cliques. Então, a taxa geral do meu anúncio está batendo os 3%. Só que esses 3% aqui você tem que considerar nos primeiros 100 cliques. Porque depois dos 100 cliques, a gente acaba aparecendo muitas vezes para a mesma audiência. Então, isso acaba interferindo muito no resultado final. Como você pode ver aqui, ó, no feed de notícias eu tenho um resultado bom de 2,58, mas na lateral eu apareço muito mais e eu acabo tendo uma taxa de cliques bem menor. Mas o que eu digo da taxa de cliques, essa taxa de cliques aqui, é a taxa de cliques únicos, é essa aqui, ó. 10% da minha audiência clicou, 10% de quem viu a minha mensagem. Aqui não é um tiro laser, esse anúncio que eu fiz aqui não é para tiro laser, esse anúncio aqui foi lista de remarketing. Então tem aqui 1.537 pessoas alcançadas nessa lista de remarketing. 10% das pessoas únicas clicaram quando estava no feed de notícias, 5,6% clicaram na lateral, 7,28% clicaram na lateral. Tem muita gente que está falando hoje em dia que o feed de notícias dá muito mais resultado que a lateral. No nicho de emagrecimento, sim, você só usa feed de notícias. No nicho de marketing digital, que são os dois que eu mais testei, foram esses dois, você está vendo aqui que eu atingi 10% no feed de notícias e mais 8% na lateral. Então eu deixaria de atender esses 8% se eu não usasse anúncio na lateral. Então vale super a pena. O anúncio na lateral você não precisa se preocupar tanto com a frequência que o teu anúncio está aparecendo. Está vendo que apareceu bem mais do que eu recomendo, que são 30. Mas você pode aparecer um pouco mais porque é um anúncio menor, é um anúncio que fica revezando com outros anúncios, não é aquele anúncio que aparece no feed de notícias da pessoa. Então não tem problema você aparecer um pouco mais aqui e também você vai ter realmente uma taxa de cliques bem menor. Isso aqui é natural, até porque você aparece muito mais. Ó, o número de impressões é absurdamente maior também. É menor a taxa de cliques, mas no nicho de marketing digital vale a pena. Alguns nichos vale a pena. Mas por que eu vejo que o nicho de marketing digital vale a pena? Você tem que analisar a pessoa que você está realmente atingindo com esse anúncio. Quem é a pessoa do marketing digital? São pessoas que ficam dentro dos grupos, dentro do iJumper, dentro do Fórum Lançamento, dentro dos milhares de grupos que foram criados por vários assuntos diferentes. Então são pessoas que interagem dentro de grupos. E quando a pessoa está dentro do grupo, o único anúncio que ela vê é aquele lateral. Ela acaba não vendo o anúncio do feed de notícias. Dificilmente ela vê lá o feed de notícias delas, fica vendo as mensagens que tem no feed de notícias. Por isso que vale muito a pena, nesse nicho nosso de marketing digital, trabalhar com a lateral também. Agora, no nicho de emagrecimento, a pessoa não fica nos grupos, ela fica realmente vendo o feed de notícias, colocando mensagem no feed de notícias, conversando com outras pessoas, e isso acaba com que ela veja muito mais os anúncios no feed de notícias do que anúncio na barra lateral, porque ela não entra em áreas do Facebook, vão aparecer anúncio na lateral, ela vai ficar praticamente o tempo todo nas áreas que só aparece o feed de notícias para ela. Então tem que ver bem a característica de quem é esse prospecto que você está anunciando. E para conversões, você vai ter então 10% únicos, 15% aqui é a sua meta, 15% é a sua meta de anúncio, você tem que atingir esses 15% de meta de cliques únicos, e desses 15% que você atingiu aqui, você tem que ter a meta sua é de 7% a 15% de conversão desses cliques únicos, que vão dar no final das contas 1% a 3% de conversão geral da sua campanha. Nessa campanha específica do meu Segredos do Remarketing, que é esse curso que vocês estão fazendo, eu tive aqui 15% praticamente de cliques únicos. Se você for ver aqui, ó, teve 150 de 1.500, 18% aqui, ó, tá aqui, ó, bem claro aqui, ó, 18% de cliques únicos, aqui, que seriam os cliques aqui. Desses 18%, aqui eu tive 42 conversões. Então, 42 conversões de 1.500 pessoas deu 3%, exatamente 3%, de conversão geral de cliques da minha campanha. Então eu tive aqui o resultado máximo da minha campanha e tive mais, eu acho, um pouco de fazer uma conta rápida aqui, deixa eu pegar a calculadora. Tive aqui, ó, 2,6% de conversão geral da minha campanha. Se eu pegar aqui 42
dividido isso por 1.500 pessoas, 1.537 pessoas, eu tenho a taxa de 2,7%, 2,7% da minha taxa, vezes 100, vou colocar aqui. Então eu tive 2,73, então atingi bem a meta que é o ideal, e dentro da taxa de cliques aqui eu tive 18% da minha audiência, ultrapassei um pouco o esperado, e dentro da conversão, pegando 42, dividindo especificamente para taxa única de cliques, que seriam 140, 200 pessoas, dividido por 300, vai dar 14% de conversão. Então foi isso que eu tive, 14% de conversão dos cliques únicos e 3% de conversão do alcance total dessa minha campanha de remarketing. Essa é uma campanha remarketing simples, não é a campanha tiro laser específica com a minha lista de e-mails. Foi exatamente uma campanha de remarketing. E com o tiro laser você consegue ter mais do que isso, com certeza, até o dobro disso. Mas vamos lá tentar a conseguir essa meta mínima aqui de 7 a 15% dos cliques únicos converterem. Aqui é um ponto muito importante para você se ater agora. Se você não conseguiu atingir esses 15% de cliques na sua campanha, 15% únicos de sua campanha, a sua campanha está errada. Então você tem que alterar a campanha, alterar a mensagem, alterar o texto, alterar a imagem. Se você não conseguiu atingir os 15% aqui. Agora, se você conseguiu atingir os 15%, como eu consegui aqui, e você não tiver entre 7 e 15% de conversão desses cliques únicos, então o que está errado é a sua página de vendas, é a sua mensagem de vendas dentro da página de conversão. Então fique atento com isso, você está menor do que esse valor que a gente espera aqui, você está errando nesse anúncio. Se você está com menor do que esse 7%, menor do que 1% geral dessa lista que você está alcançando aqui, você está errado na página de vendas. Então fique atento nesses dois detalhes, isso é muito importante para você saber o que você está errando realmente, em que etapa você está errando. Eu estou errando nos cliques ou eu estou errando na conversão? Então, assim você consegue ter a métrica exata do que você deve fazer, do que você deve pensar para ter uma campanha realmente de sucesso, uma campanha que vai trazer um resultado muito grande para você. Então é isso aí, até a próxima aula, onde eu vou falar um pouco de como eu uso para testar as minhas campanhas e realmente alinhar e depois escalar essas campanhas. Vamos ver como é que a gente faz isso, como é que é a melhor maneira de você fazer isso, a maneira mais rápida e simples de você trabalhar assim. Então vamos lá, até a próxima aula.